Meu nome é Andressa Almeida e hoje eu vou esclarecer todas as suas dúvidas em relação à rena. Tempo de saturação na pele, valor, qual utilizar, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, hoje eu vou contar pra vocês, né, como que eu iniciei, com qual eu me adaptei, porque isso é muito importante, né, com qual rena você vai se adaptar. Às vezes você acaba indo para aquela que você ouviu falar sobre, mas às vezes você acaba não se adaptando, ou até mesmo a sua cliente. Eu sempre falo que nós profissionais da área acabamos captando clientes voltados para aquela área que você é focado. Por exemplo, hoje eu trabalho assim com sobrancelhas mais naturais, então eu tento entregar um trabalho mais natural possível, seja no design, né, seja na hora de aplicar a rena, na rena. Então assim, a minha rena hoje é muito natural, eu não trabalho assim com renas muito marcadas. Automaticamente as clientes que vêm para mim hoje procuram um designer mais natural e uma rena mais natural. Ah, Andressa, então quer dizer então que eu não posso, você não trabalha com uma sobrancelha marcada? Se chegar uma cliente para você querendo uma sobrancelha marcada, você não faz? Eu faço. Só que o que eu quero dizer para vocês? Que hoje as minhas clientes que me procuram, elas já procuram uma sobrancelha mais natural, entendeu? Uma rena mais suave. Então, assim, automaticamente isso influencia e chama outros clientes que procuram esse mesmo serviço. Mas se você, né, se chegar um cliente querendo uma sobrancelha um pouco mais marcada, obviamente, né, eu vou entregar esse resultado para ela. Então, hoje eu trabalho com essa rena aqui, da dela e dele, tá bom? É uma rena que eu gosto muito. Quando eu iniciei, eu testei várias renas, tá? Várias, assim, que eu acabei não me adaptando. E ao longo, assim, né, do nosso processo de desenvolvimento e tudo mais, que foi o que eu falei no início, você vai vendo com qual você vai se adaptar, qual que você vai gostar, qual que as suas clientes vão gostar, questão de durabilidade, né? E assim, essa daqui foi a que eu mais me adaptei. E eu falei no início também que eu trabalho com uma rena bem natural, né? Não entrego assim um design muito marcante, tento entregar o mais suave possível. Só que eu me adaptei com essa rena aqui da dela e dele na cor preta. Hoje, né, nesse método que eu trabalho apenas com essa rena preta. Aí vocês devem estar se perguntando, cara, você é doida? Você trabalha com a rena preta? Só com a preta? Gente, eu trabalho só com a preta, é a única. Claro que eu tenho aqui outras opções, né, dela mais clara, porque no início, como eu falei, eu testei e eu me adaptei com essa, com a preta. Mas agora eu vou explicar para vocês por quê. O que acontece? Com a rena preta, eu sempre costumo, antes da minha cliente chegar, né, eu faço a higienização da sala e tudo mais, e já preparo a minha rena. Então, assim, sei que a minha cliente vai chegar daqui 5 minutinhos, eu já preparo a minha rena. Depois eu vou demonstrar pra vocês. E preparei a minha rena, eu deixo ela descansar. Aí a minha cliente chega, eu sempre faço a higienização da sobrancelha, dou um tratamento para as minhas clientes, que isso é fundamental, tá, meninas? É muito importante você tratar a sobrancelha das suas clientes. E aí, enquanto, né, eu recebo ela, faço a higienização, dou o tratamento, a minha rena vai agindo. E aí, o que acontece? Quando a sua cliente chega, você tem que observar tom de pele e tom do pelo da sobrancelha dela, porque tudo isso influencia, tá? E assim, você vai ver, né, isso, a sua rena já vai estar preparadinha. E aí você vai fazer um design da sua cliente, vai perguntar a ela como que ela gosta da rena dela. A maioria gosta do início mais clarinho, né, dando aquele efeito ombré, que é o início mais claro, e aí vai escurecendo. Então, assim, deixa eu ver, 95% gosta desse efeito, né, mais suave, o efeito ombré. Ok, você perguntou a ela, né,
cliente que é mais branquinha, obviamente ela vai falar assim, Andressa, meu pelo é loiro e assim, eu não gosto de rena muito escura. Então, você já vai ter essas informações. Você vai aplicar você vai pegar a sua rena que você preparou e vai fazer a aplicação. Só que aí que tá. Quando você pega uma cliente que é muito clarinha, tem um pelo loirinho, você não vai deixar a rena agir por 10, 15 minutos. Você tem que estar o tempo todo ali em volta da sua cliente, tá bom? Então, assim, você tem que observar que assim que você acabou de aplicar, vamos supor, você aplicou um lado, eu sempre começo a aplicar pelo lado esquerdo, depois vou pro lado direito. E aí, terminou de aplicar, você já logo limpa o início. E aí você vai olhando. O legal dessa rena, depois eu vou preparar pra vocês verem, é que ela tem uma consistência assim, tipo de ketchup, sabe? E ela tem um medidor, ela já vem com um medidor, né? Que você consegue já tá preparando a quantidade certinha. Eu sempre uso o menor. Ela tem dois ladinhos, tá vendo? Eu sempre uso esse daqui, que é o menorzinho, preparo. E aí depois eu vou demonstrar pra vocês a quantidade de água, tudo isso interfere também, né? Que ela fica numa consistência, assim, maravilhosa, eu adoro ela. Então fica fácil de aplicar e eu consigo chegar no tom que eu quero. Porque a rena, meninas, ela deve chegar assim, no tom que você e a sua cliente procura. E assim, quando eu termino de aplicar, quando é uma cliente muito clarinha, né, eu já vou logo removo o início. Acabei de aplicar a rena, eu já tiro o início porque ela sempre gosta do tom mais clarinho. Aí eu deixo agir mais 3 minutinhos, tiro o meio, deixo agir mais 5 minutinhos e tiro o final. Sério, chego no tom certinho. Cara, com essa rena eu consigo chegar com a preta, né, é o método que eu trabalho, tá bom? Eu consigo chegar na cor exatamente que eu quero, certinha. Por isso que eu preciso primeiro das informações necessárias, né? O que a sua cliente gosta, a cor da sua cliente, a cor do pelinho dela. Falando em pelo, a rena, ela não pigmenta pelo, ela pigmenta pele. Então, isso já vai até uma dica, né? Se a sua cliente chega com alguns pelinhos brancos, você já logo fala pra ela, olha, a rena não pigmenta pelo, ela pigmenta pele. Para pigmentar o pelo, é necessário tingir, né, com tinta, com coloração. Então, assim, já é um outro processo que eu não trabalho, eu trabalho hoje só com a rena, tá bom? Então, assim, você precisa observar, né, o que a sua cliente busca e ter essas informações e conseguir trabalhar com a rena em cima das informações que você já tem. E assim, serve também para aquela cliente, né, que tem um pelinho mais clarinho, mais escuro. Ah, Andressa, você acabou de falar que a rena não pigmenta pelo, ela pigmenta pele. Sim, mas a cor que vai pigmentar o pelo vai influenciar, né, no design, até mesmo na cor, o contraste que dá, né, do pelo com a pigmentação da pele. E aí, como eu falei, né, que essa rena, com ela eu consigo trabalhar com todos os tipos de pele, pelo, é só mesmo você não se dispersar. Por exemplo, aplicou a rena, você não vai sentar e vai marcar lá, deixar 15 minutos, deixar 20 minutos. Então, assim, você sempre tem que estar olhando, até porque depende da cor da pele, tudo isso influencia, tá bom? Essa rena que eu tô guardando, gente, ai meu Deus. E eu vou logo falar o valor dela. Ela tem um valor bem acessível, tá bom? Essa daqui eu comprei numa loja de cosméticos que tem aqui na minha cidade. Ela foi R$50. Essa daqui é de 8 gramas, então assim, ela rende bastante. E ela não vem com fixador, tá bom? Mas você consegue comprar à parte. Eu não trabalho com fixador, eu não gosto. Como eu falei, né, no início, eu trabalhei já com outras renas que às vezes já vinham já com fixador, mas eu não via diferença, tá bom? E aí, hoje eu trabalho mesmo só com uma renazinha e água. Ó, como que ela é. E aí ela já vem, né? Eita.
Eita, eita. Ai, meu Deus. Ó, tá vendo? E aí ela já vem com o aplicadorzinho dela, com os dois ladinhos. Ela tem um lado maior e o menor. Eu sempre utilizo o menor. Ela rende umas 25 sobrancelhas, tá? 25 pra mais, depende. 25, 30. Por que eu falo que depende? Depende porque, né, depende do lado que você vai usar. Ah, Andressa, quando que eu vou usar esse lado maior? Gente, eu nunca usei. Mas às vezes é porque quando a sua cliente tem muito pelo na sobrancelha, mas é muito raro, tá? A cliente que tem muito pelo na sobrancelha pedir pra aplicar rena. Mas pode acontecer, então você precisa de um pouquinho mais de produto, né? E aí você utiliza esse ladinho aqui maior. Vamos lá. Outra dúvida que é muito frequente em relação à rena é a durabilidade dela. Tem muitos profissionais que utilizam o fixador, né, para poder durar mais. Mas assim, falo por experiência, né? Eu, sinceramente, assim, não vi muita diferença. Como eu falei, as minhas clientes hoje, elas procuram um resultado mais natural. O legal dessa rena é que por ela ser preta, ela pigmenta muito rápido. Então não tem necessidade de você deixar 20, 10, 15, 20 minutos. Não tem necessidade, ela pigmenta muito rápido. Tanto que eu tenho clientes que falam assim, nossa, você rapidinho aplicou e já agiu, que maravilha. Porque às vezes a cliente não tem tempo de ficar esperando agir por muito tempo. Outra coisa, meninas, vocês nunca devem fazer isso, por favor. Deixar sua cliente ir embora com a rena na sobrancelha. Jamais, nunca, 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 tá? A sua cliente está aqui na sua cadeira, na sua maca, você aplicou a rena, ela tem que sair com o designer dela certo, preparado. Nada de tirar a rena em casa, tá bom? Então, assim, aplicou a rena, essa daqui pretinha, né? Eu deixo ela agir para ela já saturar certinho no potinho. E aí eu aplico e vou olhando e vou tirando. Você tem que ir olhando, observando. Ah, Andressa, mas quando eu vou saber que é a hora certa de tirar? É o que eu falei. Então você vai observar a cor da sua cliente, né? Cor de pelo, pele, e tudo isso vai interferir na hora que você for tirando. Então é tudo no olímetro, tá? O que eu uso para poder tá preparando a minha rena? Você tem a opção de usar o copinho, que você encontra na internet ou em alguma loja de cosméticos ou até mesmo farmácia. Ou você pode trabalhar também com o batoque, tá? Que são esses copinhos aqui, ó. Esses aqui você vai achar com mais facilidade na internet. Pode ser que você encontre também em loja de cosméticos, mas assim, pelo menos aqui na minha cidade eu nunca vi, tá? Esse daqui eu compro na internet. E é descartável, que é muito interessante. E o legal é que ele é em forma de anel. Então você vai colocar sua luva, né? E pode preparar sua rena aqui, ó. Muito prático também. E o interessante é que quando você usa o aplicador, ele dá a quantidade certinha. Tá? E aí, meninas, o interessante do batoque, como eu falei, né, que ele é descartável. Já o copinho não é descartável. Então, assim, o ideal é você ter mais de um, porque depende da quantidade de atendimentos que você vai ter durante o dia. E aí você usou em uma cliente, né, você separa para você lavar, higienizar, e aí você utiliza um outro limpinho. E aí no final do dia você faz toda a higienização, né? Enfim. Vamos lá. Para a preparação. Preparação da rena. Melhor parte. Eu adoro preparar a rena. Como eu falei, deixa eu ver aqui, o que vocês vão conseguir acompanhar junto comigo. Aqui eu não peguei luva, mas para você preparar a rena, é muito importante você usar a sua luvinha. Por quê? Por uma questão de higienização e também para você não manchar a sua mão, tá? Ó, aqui eu vou preparar no copinho. Vou pegar minha rena, que eu já até abri ela. Ó, essa aqui é da dele. Eles vêm com uma borrachinha
para poder vedar, tá? A entrada, ó, para ela não oxidar. Pra não oxidar. E, por sinal, é que é difícil, tá, gente? Mas todas vêm com um plásticozinho, não é plástico não, tipo uma borrachinha para poder vedar. E aí, eu costumo usar a bundinha da minha pinça, tá? Eu coloco aqui, ó, que aí sobe, tá vendo? Mas tem outras formas também de você usar. Eu utilizo assim, eu uso a bundinha da minha pinça. Não é o lado que você tira os pelos, tá bom? Ó, não é o lado que você tira os pelos, é a bundinha dela. E aí eu tirei, ó, já subiu, abri. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E aí eu vou pegar o meu... o negócio de aplicar, de medir, ó, vou usar o lado menor e vou colocar um pouquinho da rena. Coloquei, ó, um pouquinho só. Tá vendo? Se desce. E vou colocar dentro do meu copinho. Agora vamos para parte que a gente vai fazer isso também. Então vamos jogar água. Existe no mercado tipo um conta-gota que você compra, que dá pra você colocar um pouquinho de água no copo e puxar a água e colocando gotinhas. Eu acho que dá muito trabalho, tá? Não tem necessidade não. Eu utilizo mesmo o borrifador, o meu já tá até na hora de trocar. Ignorem essa parte que já tá toda manchada. E aí, hoje em dia, eu já aplico diretamente no copo. Eu coloco duas borrifadinhas de água. Vamos ver como ficou. Uso um palito, eu não trabalho com mixo, tá bom? O mixo, então, assim, eu misturo mesmo com palitinho. Eu preciso que ela fique em, tipo, um ketchup, sabe? Aqui ela não ficou nada ketchup. Ela ficou uma massinha, vocês conseguem ver? Ela ficou uma massinha, ó. E aí, eu borrifei, né, 2 vezes. Vi que ela ainda tá uma massinha. Jogo mais um pouquinho de água, uma borrifada, ou seja, que foram 3 borrifadinhas. E misturo. Ela ainda não ficou na consistência que eu preciso. Tá vendo? Ela não ficou na consistência que eu preciso, ó. Então, uma massinha. Vou borrifar mais 2 vezes. 1, 2. E vou misturar. Aí eu adoro preparar a rena. No início eu tinha um pouquinho assim, né, de dificuldade, porque eu queria encontrar a consistência certa e eu não conseguia. E eu tive que fazer vários testes. Falo assim de rena, né, tudo mais. Olha isso. Deixa eu botar aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Ela já tá começando a chegar. Eu vou mostrar aqui pra vocês melhor. Na consistência que eu preciso. Se vocês conseguem ver. Olha lá. Lembra que eu falei que eu preciso da consistência tipo ketchup? Ó. Mas ainda assim, eu vou jogar mais um pouquinho de água. Vou dar mais uma borrifadinha. E vou continuar misturando. Olha aqui. Olha a cor. Que legal. E ela já tá ficando num jeitinho assim bem... Tipo ketchup mesmo, ó. Ó. Tá vendo? Que interessante. É muito legal. Aí aqui, terminei, né, de preparar.
Olha isso! Ai, gente, eu adoro ver o resultado. Ó. Queria mostrar pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Ó, a cor. Tá vendo? Muito interessante. Aqui, ela já tá assim, numa consistência que eu gosto. E aí, eu vou deixar ela descansar 5 minutinhos, tá bom? 5 minutinhos. E aí, daqui a pouco eu vou fazer uma demonstração pra vocês. Aqui no meu curso, não sei se vocês perceberam, né? Logo no início eu tava falando. E aí, eu marquei aqui só pra vocês terem uma noção, uma base, assim, tá? Da aplicação. Mas, meninas, a rena, eu adoro trabalhar com rena, tá? A aplicação. Depois que eu comecei a trabalhar dessa forma, eu vi muita diferença, sabe, nos meus atendimentos. Eu percebi que as minhas clientes se adaptaram muito bem, tá? Claro, tudo isso você tem que observar, se os clientes estão gostando da cor, se elas estão se adaptando. Quando elas voltam 15 dias depois ou 20 dias depois, né, para estar refazendo o designer delas, vocês podem estar perguntando: e aí, você gostou da rena? Qual que foi a durabilidade? Porque o que acontece? A rena, como eu já deixo ela mais natural, então, como ela não fica muito tempo na pele, pigmentando muito tempo, ela tende a sair um pouco mais rápido. E tudo interfere, tudo influencia, às vezes, para a rena sair um pouquinho mais rápido. Se a sua cliente soa muito, transpira muito, né? Se ela lava muito o rosto, tudo isso interfere, tá bom? Só que é o que eu falei, as minhas clientes hoje, elas já chegam assim: Andressa, eu quero uma rena bem natural. Eu já falo com ela, né, já explico: olha, como eu vou deixar a rena menos tempo, então assim, ela tende a sair um pouco mais rápido, ela não vai durar aí 10 dias, 15 dias. Aí elas já ficam cientes, já falam assim: não, tudo bem, eu gosto. Vocês já ouviram falar, tipo, com certeza, de pessoas que falam assim: eu gosto da rena 3 dias depois, 4 dias depois. É porque é quando a rena já tá saindo, né? Tem muita gente que às vezes leva um susto quando acaba de fazer a rena, que fica aquela coisa muito marcada. Eu particularmente não gosto. E aí fala assim: eu gosto dela 3 dias depois. Ou, nossa, eu levei um susto quando fiz a rena e tentei tirar em casa. Gente, isso é muito chato, né? Então por isso que você tem que entender qual que é o gosto da sua cliente. E aí, por isso que eu trabalho hoje, né? Trabalho hoje com esse tipo de método, que é um design mais natural, mais suave, sem mudar muito, que é a estrutura do design da sua cliente. E sempre sendo muito clara, né, com a sua cliente, falando com ela: olha, eu vou aplicar rena, já que você não quer ela muito forte, né, eu vou tirar ela um pouquinho antes, mas ela não vai durar aí 10 dias. E assim, elas sempre gostam, elas sempre entendem. E posso só um minutinho para poder mostrar vocês. E aí é isso, sabe? Você tem que ter clareza, passar para elas. E é o que eu te falei para vocês. Automaticamente elas já te procuram por querer algo natural, por saber que você já entrega um designer natural. E eu consegui encontrar isso com essa rena. Eu trabalhei com outras e assim, não me adaptei, vi que às vezes uma ficava muito oleosa, às vezes eu não sabia preparar. Tinha às vezes algumas renas que era preparada só com fixador. Gente, nossa, que luta que era trabalhar só com fixador. Eu nunca me adaptei, sabe? Então assim, gostei dessa tabela dele. Justamente, olha isso, pela cor, e eu consigo assim atender quase todas as minhas clientes só com esse tom, sabe? Claro que é legal você ter outras também, como castanho médio, castanho loiro e tal, mas essa aqui me supre muito bem. Vou levantar aqui de novo para poder mostrar para vocês. Deixar de 15 minutinhos. Olha a cor dela. Tá vendo como ela fechou bem mais? E olha que eu deixei de 5 minutinhos, tá? E tá em consistência de ketchup. Ó. Coisa linda. Vou fazer uma demonstração aqui na minha pele agora. Ó, fiz 3 bolinhas. Lembrando que, olha, eu sou bem branquinha, você consegue até ver as veias. Então vai pigmentar muito rápido.
parei, né? Eu fiz uma bolinha aqui para deixar agir 5 minutinhos. Fiz uma outra para deixar agir 10 minutinhos. E uma outra 15 minutos. Mas eu vou ser sincera para vocês. Muito sincera agora. É raro eu deixar de 15 minutos. Tá? Muito raro. É de 5 minutos estourando 8 minutos. Eu fiz aqui só para poder mostrar, né? Ó. Tá? 5, 10, 15. Começando a contar agora. É muito raro eu deixar agir por muito tempo. Porque, por ser preta, né, a rena, por ser preta, ela pigmenta muito rápido. E o interessante é que ela tem as fases dela, né? Que quando você tira, vamos supor, acabei de aplicar, deixei agir 2 minutinhos no início. E já vou remover os dois inícios. Removi. Passou 3 minutinhos, ela já muda a cor. Então ela já chega no tom exatamente que eu quero. É incrível. Incrível. Então, assim, eu falo que quando eu comecei a trabalhar com essa cor, né, eu fui testando, tá bom? E aí fui vendo, né, que dava certo e não tinha essa... Às vezes, no início, quando a gente está iniciando, né, surgem muitas dúvidas em relação a qual cor comprar, como preparar, quanto tempo deixo agir a rena e tal. Então, assim... eu senti muita praticidade trabalhando só com um tipo de cor. E aí eu consigo chegar exatamente no que eu preciso, sabe? Vou pegar aqui um cotonete para eu limpando para poder mostrar a vocês. E aí eu senti essa necessidade, sabe? Essa pouquinho de dificuldade. Então eu fui testando, fui vendo, né, se os meus clientes iam se adaptar dessa forma, se elas iam se adaptar. Ó, tirei a primeira já, tá vendo? Ficou bem suave. Ó, você consegue perceber como ficou bem neutro, ficou bem suave? Tirei até menos de 5 minutos, tá, gente? Tirei com 4. Ficou bem suavezinho. E aí eu fui testando, treinando e vendo que dava certo e que era muito bom. E sabe o que é o mais legal? É que chega exatamente na consistência que você precisa. Então ela não fica mole demais, ela não fica dura, né, igual eu mostrei pra vocês, fica tipo uma massinha. Ela é fácil de aplicar, fácil de você fazer a correção no final, né, que quando a gente aplica, né, depois você tem que voltar fazendo, né, limpando, né, onde às vezes passa um pouquinho. E não é uma rena que escorre, porque eu trabalhei com muita rena assim que acabava escorrendo, né? E, nossa, dava muito trabalho para ficar corrigindo, limpando, e às vezes a cliente saía às vezes com a pele um pouco manchadinha. Ai, dava muita dor de cabeça. Então, assim, eu me encontrei real nessa rena e nessa cor. Vou tirar agora o outro ladinho. Não, eu fiz aqui uma marcação nos bolinhos, vai ficar horríveis. Ai, gente, melhora, mas foca na cor, tá bom? Foca na cor. E eu tô aqui falando, aí acabou movimentando o pulso, né? E ela vai descendo um pouquinho. Mas eu vou mostrar a cor pra vocês. E vocês, ó, olha a segunda, tá vendo? Como ficou um pouquinho mais escuro. E sabe o que é o mais interessante? Ela não fica preta. Ela não fica preta. Você acha assim, né, que vai aplicar, vai ficar aquela coisa preta demais. Não fica. Ó, na pele, tá vendo? Eu consegui controlar os tons. Esse aqui eu vou deixar de mais uns minutinhos. Ah, Andressa, mas e se eu quiser deixar ela preta? Você vai deixar agir por mais tempo, tá? E aí você vai olhando, você vai limpando. Você pega um pelo muito escuro, né? Uma cliente com um pelo muito escuro. Aí você vai deixar agir, vamos supor, o início 8 a 10 minutos.
para uma cliente que tem um pelo muito escuro. Deixou agir, quando você tira o iniciozinho da rena, você já consegue perceber o tom que ficou, se pigmentou na cor que você quer para aquele tom de pelo. E aí você já vai logo deduzir, cara, se com 10 minutos pigmentou dessa forma no início, desses pelinhos mais escuros, então eu vou deixar só mais 5 minutos no final. E aí você vai olhando, aí você tira o meiozinho por 5 minutos, deixa mais 5 minutos no final. Aí ela fica bem mais, aquele efeito ombré, né? Fica lindo, 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 lindo. Vou deixar só mais 2 minutinhos e vou tirar pra mostrar pra vocês. É incrível, olha como vai mudando. Tá vendo? E esse tom aqui eu consigo chegar com uma rena num tom, vamos supor, castanho médio. Eu chego nesse tom aqui, ó. Ou nesse, se eu deixar um pouquinho mais, né? Deixa eu tirar aqui. Ai, é muito interessante. Olha aqui. Gente, ignora, tá? Era pra ficar muito bonitinho. Mas o que mais foca na cor. Olha aqui. Certo? Olha os tons. E não fica pretão. Então, assim, se eu deixasse agir mais tempo, com certeza eu iria conseguir um tom um pouco mais escuro. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quero até mostrar que a saturação, né, ela vai mudando. Então, como eu acabei de mostrar, tá vendo? Desci a mão um pouquinho e olha como ela já vai pigmentando. Ó, a primeira que eu tirei muito rápido, vocês lembram, com 4 minutinhos. Ó. E detalhe, ela fica até um pouquinho mais escura quando às vezes o pelo é muito escuro, tá bom? Ou você pode tirar, como eu falei, acabou de aplicar, você já pode tirar o início, né? Terminou de aplicar a rena no seu cliente, você já pode estar removendo você já pode estar removendo o iniciozinho, aí você deixa de mais 3, 4 minutinhos, tira o meio e depois tira o finalzinho. Tenho certeza que vocês vão adorar e vão ver muita diferença. É legal vocês trabalharem também com um produtinho chamado Tira Manchas, que é um produtinho que dá pra você até mesmo ir clareando, mas isso eu vou falando aos poucos pra vocês, vou mostrando, tenho certeza que vocês vão adorar. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui do que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida, curte, compartilha, tá bom? Beijo, lindas!